Boa noite, agora sim, desmutado. Boa noite a todo mundo. Começando mais uma live desse projeto Masterizando a Exoplan, um projeto de divulgação de conhecimento, né, com planejamento virtual e cirurgia guiada. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, sexta-feira à noite, ou seja, quem está aqui é porque quer se diferenciar, é porque quer ir além, é um prazer compartilhar alguns minutos ou algumas horinhas com gente desse gabarito. Então, sejam bem-vindos. Então, no bate-papo de hoje, vou fazer um planejamento ao vivo com vocês, de fazer um casinho posterior. Deixa eu até mostrar aqui logo para vocês. Esse casinho da Ana, esse pré-molar, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Então, é o casinho que a gente vai fazer ao vivo aqui com vocês para mostrar a dinâmica da ferramenta, o quão ágil se torna o planejamento virtual e própria cirurgia guiada, né? Mostrar a sequência cirúrgica também para vocês. É, E ter oportunidade também de compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso know-how. A gente já vem trabalhando com planejamento virtual, cirurgia guiada aí há quase uma década. Então, aqui no meu Planning Center, deixa eu até já fazer essa apresentação institucional. Meu nome, para quem não me conhece, né, meu nome é Pedro, sou CEO aqui do meu Planning Center, né, sou dentista, né, somos colegas. Tem muito TPD também que acompanha a gente, muito dono de laboratório de prótese que acompanha o trabalho, e eu acho que tem tudo a ver, né, casa super bem. Os próprios laboratórios de prótese têm procurado, têm tido interesse em passar a oferecer esse tipo de serviço para os seus clientes. Então, casa super bem, até porque é um pessoal que já domina muito o Exocad, né? Então, para acabar trabalhando com o Exoplan é um pulo, né? Só precisa adquirir a parte de conhecimento de implantodontia propriamente dita, que a gente consegue transferir também um pouco. Então, para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou CEO aqui do meu Planning Center. A gente já está quase 10 anos aí nessa jornada da implantodontia digital, professor é, do curso Exocad para dentistas, professor também do Masterizando Exoplan, que é o nosso objetivo de hoje. Faço parte também do curso do professor Diego Zimmermann como professor assistente, no Master Digital e do Implantodontia, atualização em Implantodontia, lá no INER, no Instituto, aqui no Rio de Janeiro, super bacana. Bom, então vamos começar, vamos ao que interessa. Estou até com os escaneamentos aqui do caso para mostrar para vocês antes da gente abrir. Então, um casinho que a gente vai trabalhar, vou abrir aqui no próprio Visualizador do Electroshape antes de ir para o caso. Serão esse casinho aqui, esses pré-molares, tá? De um lado e do outro, a gente pode fazer até os dois durante o planejamento para mostrar para vocês como a gente trabalha, tá? E vamos direto para a tela do software, vamos direto para o Exoplan. Vamos lá, outro. Então essa é a nossa, deixa eu tirar vocês para não ficarem aparecendo aqui para mim. Essa é a minha tela inicial do software, tá? É um layout bem simples, bem amigável, tá? Então vou botar o nome de um paciente aqui, aula 0112. E é um layout super amigável. Então, para quem já tiver contato com o Exocad, vai sair nadando, mas para quem não tiver também prévio contato com o Exocad, consegue pegar com muita tranquilidade, com um layout resumido, muito simples de se trabalhar, tá? Então, vou aqui colocar para a gente encerrar esse caso durante o projeto, para vocês verem a dinâmica de trabalho. Deixa eu só lembrar se era 15 ou 14, mas acho que era 15. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, é 15 mesmo. Bom, então, sem mais delongas, já vou direto para o projeto, tá? Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, mandem mensagem no chat, tá? Se quiser fazer perguntas, se quiser também falar se você é dentista, se você é TPD, se tiver algum aluno aí do curso também, que já adquiriu o curso, quiser mandar um alô. Como sexta-feira é mais tranquilo, vamos também deixar livre aí para o pessoal, se quiser abrir o microfone para bater um papo, para interagir aqui com a gente, sintam-se à vontade, sintam-se convidados para isso, tá bem? Vai ser um prazer. Deixa eu pegar o link daqui que a gente vai usar. E vamos direto para o caso. Então, aqui ele já está começando a pedir para mim
logo a tomografia do caso, tá? Então já tem a pasta aqui com esse DICOM. Para quem não está familiarizado, né, pessoal, DICOM é o nome que se dá para a extensão da tomografia, né? Quando o exame sai do tomógrafo, o nome que dessa extensão é DICOM, é como se fosse o ponto doc do Word, como se fosse o ponto zip, quando um arquivo está zipado, enfim, PDF, é o DICOM, tá? Então, para tomografia, a gente usa essa extensão. Assim como para escaneamento intraoral, que é o que a gente vai demonstrar na sequência, a gente tende a usar o STL, tá? A sigla STL, a extensão STL, tá? Então aqui eu já abri a tomo, vou dar uma segmentada nela. Olha só, primeiro critério legal, feito com spandex, tá vendo? Isso aqui é fundamental para cirurgia guiada, ajuda muito na qualidade do alinhamento dos casos, tá? E aí eu já posso aqui também ir tirando um pouquinho de excesso para ficar mais leve para manipulação. Vou até tirar o piercing aqui da Ana, que é a nossa paciente modelo, tá vendo? Olha lá, vamos tirar o piercing dela fora. Pronto. Posterior aqui não pegou tanto, já foi num FOV com tamanho intermediário, tá? Que é bem legal, porque otimiza a questão da resolução, né, da imagem, tá? Beleza, vou deixar bem curtinho assim para a gente ficar bem confortável para trabalhar durante a. Beleza, vou seguir. E aí agora a gente vai vir para essa etapa, que é uma etapa que eu costumo brincar, que é só para reconstruir uma radiografia panorâmica da radiologia. Então, nosso objetivo aqui nessa etapa é deixar essa imagem mais parecido possível com uma radiografia panorâmica da radiologia, tá? Isso aqui é só para a gente ter essa reconstrução panorâmica 2D ao longo do nosso caso, tá? Bem tranquilo. E aí agora a gente entra no fluxo de trabalho. Como essa paciente tem muitos dentes na boca, nosso fluxo de trabalho é somando tomografia e escaneamento, né? Somando DICOM, que a gente já explicou, e somando STL, que a gente também já explicou. Então aqui é TC mais malha, a opção que eu vou trabalhar. E aí ele vai pedir para a gente pegar o escaneamento da paciente para colocar na pasta, tá? Então, já tem até esse escaneamento colorido para a gente usar. Então, aqui a gente tem uma técnica, né, para alinhar os casos que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos bons anos, né? Então, a gente busca sempre um tripoidismo, né? O que que é isso? 3 pontos, pelo menos, bem equilibrados, ou o melhor equilibrado possível no arco, de modo que haja, né, um tripoidismo, né, um equilíbrio na arcada como um todo. Isso é bem importante durante a cirurgia guiada, durante o planejamento de cirurgia guiada, tá? E ao longo do nosso curso, a gente fala bastante sobre essa questão dos exames, da técnica como um todo, como ela funciona, quais são os alicerces, o que garante a precisão, por que ela é hoje considerada o padrão ouro na implantodontia mundial. Então a gente explica bastante isso, passa bastante conhecimento adquirido ao longo desses anos sobre essa temática. Tá? Então aqui eu já tenho um alinhamento inicial, veja que o software faz a junção de dois arquivos tridimensionais, né? Faz a junção do escaneamento com a junção da tomografia. Então, é o passo que a gente chama de reconstrução do paciente virtual, né? A gente está construindo esse paciente ou reconstruindo esse paciente no ambiente de planejamento. Então, a gente vai fazer essa cirurgia no computador antes de fazer no paciente. Isso dá para a gente uma precisão, uma quantidade de informações que é totalmente disruptivo, realmente revoluciona a implantodontia no mundo, e não é à toa que é a grande tendência, o grande viés da implantodontia mundial, não só aqui no Brasil, tá? Então eu vou avançar e aí vocês vão ver que a própria inteligência artificial do software vai começar a trabalhar esses dois exames, esses dois arquivos. Ele vai fazer o encaixe entre eles, melhorar o próprio algoritmo aqui do Exoplan faz esse trabalho para a gente e até me mostra graficamente, daqui a pouquinho ele vai ficar colorido, ó, vai puxar umas cores amarela e azul, que é ele justamente fazendo esses dois exames se encaixarem melhor entre si. Ah lá, está acontecendo agora. Tá vendo? Super interessante, a imagem bem bacana. E aí a gente vai vir para os cortes, né? Os cortes que o software dá para a gente, que vou usar a configuração inicial.
tá? Que não é nem a que eu gosto de trabalhar normalmente, mas é, é a que já vem no software, então para ficar vocês ficarem mais familiarizados, né, com a interface que provavelmente vocês vão estar lidando nesse primeiro momento. Deixa eu melhorar a exposição aqui. Pronto, perfeito. Então eu venho, pessoal, ao longo do corte aqui da paciente, o que que a gente vai vendo? Em verde, por exemplo, eu estou vendo a linha que representa o escaneamento intraoral, o STL da paciente. E aí eu tenho, por dentro do escaneamento, a tomografia do paciente. Então veja, por exemplo, ó, essa área negra aqui é ar, porque o spandex está afastando o lábio. O lábio da paciente é essa estrutura aqui em cima, com essa radiotransparência intermediária. Mesma radiotransparência da mucosa vestibular. Então, olha como é que meu escaneamento bate com a mucosa vestibular. Ó, tá vendo? Então, por isso a importância do afastamento. Tá? Olha a incisal como do esmalte, como bate com o escaneamento, bem aproximado. Olha o palato aqui, a mucosa do palato espessa aqui, olha. E olha como é que a linha do escaneamento bate certinho com a linha da mucosa da paciente. Então, é isso que garante para a gente a precisão da técnica. É por isso que transforma a cirurgia guiada no padrão ouro de posicionamento tridimensional de implantes. Tá? Ao longo do nosso método, né, a gente explica todos os exames que você precisa, né, para cada tipo de caso, para cada tipo de paciente, a sequência de trabalhos, os cuidados que a gente tem que ter na realização do exame, tanto quanto o dentista preparando, quanto o radiologista, né, que vai fazer o exame de fato. Então a gente esmiuça bem isso aí em detalhes, de uma forma bem didática e de uma forma de caso separada por tipos de caso, né? Paciente que ainda tem muitos dentes, paciente com dentição comprometida, paciente sem dentes, tá? Dentos. Então tem bastante conteúdo nesse sentido e já bem direto ao ponto, bem esmiuçando a teoria por trás de cada tipo de planejamento, tá? Então vou falar para o software que está ótimo esse alinhamento e vou prosseguir para a gente começar a planejar esses implantes. Se alguém tiver alguma preferência de sistema para a gente conversar hoje, algum sistema de implante, pode botar aí no chat. Se ninguém falar nada, eu acho que eu vou de sim dessa vez, usar um Epcut aqui, que foi até o implante que foi operado no caso, e na primeira live a gente fez Neodente, né? Fez Easy Guide. Então, se alguém tiver alguma preferência, pode colocar aí no chat, que a gente mostra ao vivo aqui. Do contrário, eu vou de sim, Epcut, tá bem? Deixa eu botar aqui que eu vou fazer parafusada, só para a gente poder avançar. Bacana. E agora vamos pro caso. Software calcular aqui. Vou pular a parte de segmentação de seio, eu não gosto de trabalhar com ela, tá? E aqui, pessoal, já começa a covardia, né? Aqui já começa a dinâmica surrealmente rápida, veloz e ágil do software. Então, olha só, aqui eu vou inserar esses dois pré-molares. Vocês vão ver quanto tempo eu vou levar para inserar dois dentes aqui nesse ambiente virtual, tá? Então, olha só, vou botar um 15 aqui primeiro, tá? Vou seguir. E agora eu vou botar um 25. Pronto. Então, olha só, ele já vai calcular agora para mim com esses dentes dentro do modelo e vai me dar até a opção de refinar. Então, olha só, veja quanto tempo a gente leva, né, para inserar um dente aqui no ambiente virtual, né, no software, no caso aqui do Exoplan. Então, deixa eu dar um tapinha aqui para deixar bem legal. Então, acho que já está bem perto aqui do que vai ser a versão final, aqui, ou bem próximo ao que vai ser a versão final, que esse caso vai ser reabilitado, né? Aqui eu acabei não colocando antagonista no projeto, então não vou ajustar essa oclusão, mas é só para a gente
demonstrar. Então, olha só, agora eu já vou para o outro lado. Acho que eu levei o quê? Uns 45 segundos, pessoal, para encerrar esse dente. De um lado, mais uns 30 segundos aqui no dente do outro. Então, assim, é muito ágil, é muito dinâmico todo esse processo. Deixa eu aumentar esse vestíbulo lingual aqui, ó. E aí, vou dar uma olhada nesse corredor. Então, é muito fácil de trabalhar, muito intuitivo. Se, se você tiver o caminho das pedras, né? Se você souber os pulos do gato, se você souber como trabalhar, se você for bem orientado, tá? E aí, ao longo desses últimos bons anos, né? Eu acabei tendo a oportunidade de treinar muitos colegas, muitas pessoas aqui no Plane, né? Muitos colaboradores, né? Que passaram por aqui. E já está ótimo, vou avançar. E a gente acabou criando esse método, né? De tanta gente que eu treinei para ser planejador, para ser assistente de planejamento, ou nas consultorias, enfim. A gente acaba entendendo onde as pessoas erram mais, quais são as falhas que são mais cometidas. Também, principalmente pensando no cenário da quantidade de feedback que a gente tem como planning center, né? Sei lá, a gente já está com mais de 10 mil casos planejados, né? A nossa equipe que trabalha com a gente no planning já tem algumas centenas de cirurgia guiada, fora esses feedbacks aí de mais de 10 mil casos planejados dos clientes. Então a gente tem a capacidade de acumular uma quantidade de informação que é covardia. Quanto tempo você, como dentista, vai demorar para operar 100 implantes, por exemplo, né? Então, imagina 10 mil, né? Então, a gente tem uma... Mitch, Oi, alguém quer falar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Oi, Renato, quer falar ou desmutou sem querer? Não vou te desculpa, mutar. desculpa, Pedrão. Desculpa, Pedrão, pode continuar, por favor, desculpa. Beleza. Qualquer coisa fica à vontade, tá? Abrir o microfone, bater um papo. Hoje é mais descontraído mesmo. Então, a gente acaba tendo um know-how acumulado que é covardia, né? O dentista no consultório não consegue compilar essa quantidade de informação, né? Essa quantidade de casos. Então, a gente acaba desenvolvendo um método que te vai pular muitas etapas. Você não vai errar inúmeras coisas que a gente já errou, você não vai perder inúmeras horas que a gente perdeu tentando descobrir como fazer as coisas, o que, que funciona, o que, que não funciona. Você já vai ter tudo mastigado, o pulo do gato, e com a metodologia que a gente trabalha, né? Tanto como planejador quanto como dentista. Então, realmente a informação, a quantidade de informação e o método muito precioso nesse sentido. Tá? Deixa eu dar uma olhada no chat, não sei se alguém falou algum sistema de implante aqui. É, pronto. Acho que eu vou fazer um epicute, porque foi o que a gente acabou planejando, tá? Para o caso. Então, olha só. 2 implantes. Deixa eu botar aqui os dois para aparecer. 2 encerramentos. Então, aqui para o 15. Vou abrir um epicutezinho aqui para gente. O implante está sim. Implante muito bom, sucesso aí da empresa. Implante com travamento muito bacana. Vou tentar um 3.8 aqui por 10. Então, veja, né, o software já aparece a biblioteca para a gente, com as opções de diâmetro, de altura, tudo bem intuitivo. E aí aqui eu vou jogar esse implante nesse primeiro momento, num corte. Vou jogar de qualquer jeito nesse primeiro momento e a gente vai refinando esse posicionamento juntos, tá? Isso é ao vivo aqui com vocês. Então, por exemplo, o primeiro espectro mesodistal, perdão, espectro vestíbulo palatino, obviamente. Então a gente vê que é uma área aqui, olha, com regeneração, né? Foi feita uma extração e preservação alveolar aqui. Esse casinho operado pelo meu professor, meu sócio, meu amigo, Diego Zimmermann. Vou ter a oportunidade de mostrar a sequência cirúrgica para vocês. Caso operado lá no INER, um instituto, uma escola de odontologia aqui no Rio, tá? E aí agora, só girando com o mouse, ó, com muita facilidade, eu trafego entre cortes, tá vendo, pessoal? Como é a quantidade de informação que a gente consegue com agilidade absurda. Eu só de girar aqui com o botão 2 do mouse, eu consigo trafegar entre, por exemplo, uma vista vestíbulo
a palatina e uma vista média distal. Então tem uma riqueza de informações sem comparativo, né? É totalmente disruptivo. Imagina você comparar isso aqui que vocês estão vendo com um planejamento de corte de PDF, a radiologia te mandando um PDF. Vê se faz sentido isso, vê se ainda faz sentido isso. Então aqui um corte axial, por exemplo, reconstrução 3D. Tá? Então vou voltar corte mesodistal, em corte vestíbulo palatino, só para finalizar esse posicionamento. Então aqui, por exemplo, com esse implante de 3,8 por 11,5, aliás, eu tinha colocado de 10, né? Isso. Eu estou levemente invadindo o seio maxilar da paciente, tá vendo aqui? Ó? Então aqui, para esse posicionamento, por exemplo, seria talvez necessário a gente trabalhar com um Summers associado, ou um Versar para fazer uma expansão, alguma técnica de levantamento traumático. Agora, se eu quiser ser mais conservador, o próprio software já me mostra as opções de implante, tá vendo? Eu vou baixar aqui para 8,5. Eu posso até enterrar mais esse implante e fazer ele travar na cortical desse seio maxilar. Então, o nível de planejamento que a gente tem, pessoal, é covardia, né? Então, ó, vou fazer ele travar nessa cortical aqui, com essa saída bem centralizada. Veja que é muito seguro. Em que sentido? Sentido que eu tenho a margem de segurança aqui atrelada ao meu implante, essa linha contínua que vocês estão vendo branca, tá? Vou dar um zoom aqui. Ela preserva 1,5, tá? Ao redor do implante. Então veja como os implantes, como o implante com relação às raízes de entes vizinhos preserva mais do que 1,5. Olha como é que é previsível isso, como é que é simples, como é que é seguro de trabalhar com planejamento virtual nesse sentido. Tá? E aqui eu estou fazendo esse approach mais palatinizado, eu quero justamente preservar muito o osso vestibular, a forma que eu gosto de trabalhar. Acho que tem embasamento para isso. Tá? Então, posso trazer a reconstrução 3D e até, deixa eu mostrar, eu ligo um cilindro aqui e vejo como está essa saída protética, super centralizada, tá vendo? Olha lá, que bacana. Então, ó, pronto, está planejado esse implante aqui, a gente já poderia, né, partir para o nosso guia, tá? Dá mais uma inclinadinha aqui, que eu gosto. E aí vou fazer outro lado agora, implante do 25, muito simples, muito ágil, tá? Vou jogar o implante aqui na região do 25, olha lá, um posicionamento vestíbulo palatino, vou trazer o mesodistal, e só com, muito ágil, né? Só é muito fácil de trabalhar, desde que, novamente, você tenha a orientação correta, né? Você saiba o que está fazendo, tem um acompanhamento, tem um suporte, porque a gente está lidando com algo de altíssima responsabilidade, né? Com casos limítrofes com estruturas nervosas, com seio maxilar, com nasos palatinos, né? Então, assim, procedimento cirúrgico de alta complexidade que a gente lida, né, no dia a dia. Então, realmente tem que saber o que está fazendo, tem que ser bem orientado. E aí, ao longo desses últimos muitos anos aí, muitos não, desses últimos alguns bons anos aí, a gente teve a oportunidade de capacitar muita gente e teve a oportunidade de ver muitos acertos e muitos erros e compilar isso tudo, né, num método super eficiente aí, que graças a Deus a gente já está com já tem centena, na verdade, de colegas aí trabalhando com a gente nesse sentido. Bom, média distal me parece agradável. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou vendo a estrutura desse seio, como é que ela é diferente do outro lado, né? E estou botando esse implante exatamente nessa parte mais alta aqui do seio, né? Esse septo aqui, travando na cortical. Tipo assim, é riqueza de informação que é covardia, né? Não tem termos de comparação com o que se faz até então, o que se fazia até então, utilizando um corte, por exemplo, às vezes até uma radiografia, né? Então, eu posso vir aqui, ó, e dar uma analisada também na distância da plataforma desse implante até a margem vestibular aqui. Ó, aqui está um pouquinho curto, eu gosto de trabalhar esse implante mais fundo. O que eu posso fazer?
Posso talvez usar um implante de 10, por exemplo, ó, e enterrar mais esse implante. É uma boa possibilidade. Então, olha, agora esse implante está a 4 milímetros, que é a forma que eu prefiro trabalhar. 4 milímetros de distância entre a plataforma do implante e a margem vestibular da futura prótese. E aqui, está a 2 milímetros, um pouquinho mais infraósseo. A gente pode considerar 2 milímetros infraósseo. Então, a gente tem muita. Aparece aqui e na própria tela, tá? Aqui no menu à esquerda e na própria tela. Então, a gente tem muita facilidade, muita informação, muita tranquilidade para trabalhar, é muito previsível, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou deixando esse implante 2 milímetros infraósseo. Nem é a referência que eu mais uso, né? Mas não deixa de ser uma referência. A indústria ainda fala muito disso, né? E onde é que a gente tira isso, né, pessoal? Não é do nada, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem como uma excelente referência um estudo de Sadum, né? Um estudo até relativamente antigo, de 99, mas que ainda orienta muito para a gente posicionamento tridimensional de implante. Então, ao longo do nosso método, a gente tem bastante carga teórica também sobre posicionamento tridimensional de implantes, tá? Sobre implantodontia, né? Porque, assim, o guia, né, o planejamento virtual são só ferramentas, né? Não é fim, né? Na verdade, o guia, eu costumo brincar aqui, quando o pessoal não sabe muito bem o que está fazendo, que acha que é peça de Lego, né? Que é um brinquedo do Lego. Você vai encaixar tudo lá na hora e que vai dar certo. E não é assim. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter conhecimento teórico, você tem que ter conhecimento do software, você tem que ter conhecimento das possíveis complicações, das possíveis intercorrências, do que pode acontecer no transcirúrgico e como resolvê-las. Então a gente, ao longo desses últimos bons anos aí, foi compilando muita informação nesse sentido e juntou tudo num método de modo que vai pular muitas etapas aí. Então, por exemplo, ali, eu utilizei o conceito de posicionamento vertical de implante. Então, por exemplo, em implantes Cone-Morse ou Grão-Morse, ou plataformas afins, eu gosto de trabalhar, o Sadum já me dizia isso em 99, que eu devo trabalhar entre 4 e 5 milímetros, por exemplo, para implantes Cone-Morse, entre a plataforma do implante e o Zenit, entre a margem vestibular da futura prótese. No estudo ele diz entre 3 e 5, mas na época eram implantes HE, né? Então, esses conceitos vão evoluindo e hoje a gente trabalha entre 4 e 5 como uma distância ideal para definição de perfil de emergência. Uma área crítica, subcrítica, bem delimitadas, então esse posicionamento aqui me agrada, tá? Então eu vou para a reconstrução 3D do caso, para mostrar para vocês. Deixa eu ver essa saída, como é que ela tá. Aqui, ó. Bem, bem centralizada. Vou até dar uma inclinadinha aqui para distal. Olha lá como é fácil, como é previsível. Super centralizado, tá vendo? É um nível de previsibilidade que é covardia, disruptivo, não guarda paralelo com nada na pilotometria convencional, é realmente revolucionário, né? No melhor sentido da palavra. Bom, vou considerar que está bacana, que está perfeito, e aí vou só botar as anilhas agora. O próprio software já me dá uma indicação, mas a gente também no nosso método tem, né, esse conteúdo teórico aplicado, qual anilha é para cada sistema, qual anilha eu devo usar em cada situação, tá? Além de no próprio método ter dentro lá do curso a gente colocou as aulas do nosso credenciamento de cirurgia guiada, então dentro do curso tem um credenciamento de cirurgia guiada, tá? Com a informação de todos os principais sistemas do país, hands-on, aula teórica, demonstração teórica, então tem bastante informação nesse sentido, tá? Vou voltar no 15 aqui, vou colocar uma anilha também, que eu não coloquei na hora. Então, eu vou deixar uma anilha regular mesmo. A gente sabe também que, por exemplo, isso aqui não é tão intuitivo. A gente sabe até que o CapCut passa, de 3.8 passa por dentro da anilha, né? De 3,5 da anilha estreita. Aí são os pulos do gato, né? Que a gente vai falando. Bom, deixa eu dar uma olhada na posição das anilhas.
elemento 15 primeiro. O que eu vou fazer aqui, ó, para mostrar? Eu vou tirar essas. Vou deixar. Deixa eu pegar o 15, ó, pronto. Vou tirar o tubo, vou tirar o punho. Ó, e parte do implante eu vou tirar o canal, vou tirar o dente, isso, para ficar só a anilha para vocês verem. Então, o que eu tenho aqui nesse sistema, por exemplo? Isso também a gente acaba abordando toda essa carga teórica dos kits dos sistemas no nosso método, tá? Eu tenho uma anilha, o offset, para quem ainda não está familiarizado, offset é a altura da plataforma da tampa do implante, da parte externa da anilha, até a plataforma do implante. Deixa eu tirar aqui o escaneamento e mostro. Essa distância aqui, deixa eu tirar isso aqui também, ó, pronto. Essa distância, né, da plataforma do implante até a base da anilha. Fica até marcado aqui, ó, nessa demonstração. E aí a gente tem a opção de afastar um pouquinho essa anilha da mucosa, quando, para o meu posicionamento ideal do implante, a anilha toca na mucosa. Vou voltar ao escaneamento aqui para vocês verem o que eu estou falando. Então veja que nesse caso aqui não toca na mucosa, tá? Mas eu poderia afastar essa anilha se fosse o caso. Vou voltar, tá vendo como ela afastou? Aqui no caso está assim, ela afasta 1,5. Então vou voltar com ela para a posição inicial, que se chama H5, porque não há toque. Tá? Então é só para mostrar para vocês como é previsível, né? Como a gente consegue trabalhar com tranquilidade nesse sentido. Então vou passar agora, vou falar para o software que está pronto, meu planejamento de implante, e aí eu vou para a etapa de desenho de guia. Assim, mesmo para quem não quer operar com guia, mesmo para quem não quer partir para a cirurgia guiada propriamente dita, só o planejamento virtual por si só já é um ganho absurdo, né, pessoal? De planejamento, né, de previsibilidade. Mesmo que você vá operar convencional. Tá? Agora, isso aqui não guarda termos de comparação com um corte que a radiologia te manda. Com um dental slice que você abre para dar uma olhadinha. Mesmo que você queira operar convencional, mesmo que você não queira operar com guia. Então, o próprio método fala a respeito disso, né? Que o guia acaba sendo uma ferramenta, né? Mas não é imprescindível, né? Então, só de você aprender a planejar teus casos de uma forma virtual, um planejamento virtual, aqui no caso com o Exoplan, você vai ter resultados melhores no médio e longo prazo. Você vai ser melhor cirurgião no médio e longo prazo. Não cabe mais discussão nesse sentido. Você vai entregar melhor para o seu paciente, tá? Não há termo de comparação nesse sentido, não há dúvidas nesse sentido. Tá? Então, vou mostrar para vocês o relatório que o software gera bem rapidinho, antes de ir para o desenho do guia. Então, olha lá, ele gera para a gente as informações resumidas, posicionamento dos meus implantes, a descrição dos implantes, até os códigos, né, para comprá-los, as distâncias de segurança que foram utilizadas, os cortes todos, o posicionamento. Isso aqui a gente imprime e leva para a cadeira, bota coladinho, depende da forma de trabalho de cada um, né? Mas a gente leva essas informações aqui para a cadeira para operar olhando, batendo o olho nelas, então fica tudo muito mais fácil, muito mais previsível. Ficou até muito palatinizado, né, esse implante. A gente faz de qualquer jeito aqui, mas enfim, fica a crítica. Enfim, então vou voltar para o software e vou avançar para a etapa de planejamento, para a etapa de desenho de guia. Tá? Então o software faz tudo bem automático para a gente, aqui eu só vou falar para ele o eixo de inserção que eu quero trabalhar. No curso a gente tem a oportunidade de falar bastante sobre isso também. Técnicas de desenho de guia, como a gente trabalha, os pulos do gato, as janelas, as barras, o reforço, onde o guia quebra, onde não quebra, qual é o risco, qual o cuidado que você tem que ter na hora de frisar para esse guia não estar mexendo, para esse implante não ficar na posição errada. Porque o que acontece na prática, eu vejo isso aqui toda semana no planning, gente que acha que sabe o que está fazendo, quando vai começar a operar, não sabe na prática o que está fazendo. Se você opera convencional, você vai passar a operar guiada, não me interessa quantos implantes você fez na vida. Se você tem 25 anos de implantodontia, 30 anos de implantodontia, você vai começar do zero, porque não é brinquedo do Lego, não é o jogo do Lego. É cirurgia. É como se você tivesse que aprender a escrever com a mão esquerda. Você vai te tirar da zona de conforto. Você vai precisar passar por um aprendizado, por uma curva de aprendizado. Só que o que a gente propõe aqui é que você tenha uma curva de aprendizado acelerada e suave. Você não erre o que eu já errei.
que você não demore o tempo que eu demorei para aprender. É isso que eu estou querendo conversar com vocês, que eu estou querendo entregar para vocês nesse sentido. Então, para você já começar certo, para você começar com o pé direito, tá? Então, olha só, vou fazer um desenho de guia aqui bem rápido, só para mostrar para vocês como é prático, como é fácil trabalhar. Aqui eu vou fazer um guia só para a cara toda, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Olha só. Vou dar um duplo clique. Bonitinho não, né? Deixa eu dar uma melhorada. Deixar mais bonitinho para gravação, né? Pessoal que for ver depois. Pronto. Então aqui eu vou aplicar, vou seguir, e aí ele vai derramar agora sobre esse modelo a resina, como se a gente estivesse de fato fazendo guia. E olha a velocidade disso, pessoal. Está pronto, né? Agora eu vou aplicar alguns conceitos que a gente compartilha também com vocês de desenho de guia, como a gente trabalha desenho de guia, o que vai te ajudar, quais são os cuidados que você tem que ter. Então a gente compartilha bastante conhecimento acumulado nisso também. Inclusive, me lembro até de alguns casos, né, dos alunos comentando no grupo de WhatsApp, na comunidade Exoplan, que é o grande, para mim, é a cereja do bolo desse projeto, é a oportunidade de ter um grupo com os alunos, onde a troca de informação ali é gigantesca e instantânea. A gente está o dia inteiro lá no WhatsApp trocando figurinha, pegando dica, trocando informação, compartilhando sucesso, compartilhando insucessos, evoluindo, né? Então você tem ali alguém, no caso eu, mas além dos outros colegas também, e até da equipe aqui do meu Planning Center, é, junto contigo ali, né? Para você não estar sozinho lá no teu consultório, né? A gente está junto ali no dia a dia. Isso é bem satisfatório. Isso aqui, por exemplo, que eu fiz é uma janela de inspeção anterior, tá? Para que você veja, né? Quando se levar alguém em posição, para você ver se esse guia está bem assentado, a gente vê através dessas janelas. E aqui eu vou dar uma dica, tá? De desenho de guia. Só quem já operou isso aqui sabe, pessoal, que é uma barra, ó, juntando de um lado ao outro aqui na região posterior. Cara, isso aqui para operar é muito bom. A gente bota o dedão aqui em cima, deixa eu aumentar ela um pouco, e comprime ela aqui, fica na região anterior com bastante estrutura, e comprime ela contra, né, o palato do paciente, uma direção oclusal, né? Cara, é muito bom para operar. O guia fica muito estável, fica muito confortável para operar isso, tá? E aí outras dicas, por exemplo, tem inúmeras, né? A gente vai compartilhando isso com vocês. Mas, por exemplo, outra dica que é muito importante é saber fazer a janela de inspeção na região da anilha. Vou mostrar aqui rapidinho uma para vocês verem. Então, uma janela retangular. Porque a gente ensina como fazer isso já dando o ângulo de entrada. Tirar esse cilindro aqui que está me atrapalhando. E, tá. Aqui do lado. E do... Que é o ângulo de entrada para o contra-ângulo acessar, para você conseguir acessar com contra-ângulo. Porque se você não souber fazer essa janela legal, o teu contra-ângulo vai ter que entrar de lado pela bochecha do paciente. Então a gente tem vários detalhezinhos que a gente vai passando, tá? Que ajudam aí no desenho do guia. As barras de reforço, vestibular lingual. Então, assim, tem inúmeras técnicas aí que a gente utiliza e compartilha com vocês, né? Não tem segredo. Vocês não precisam errar tudo que eu já errei, tudo que a gente já errou, tudo que os clientes já reclamaram, que a nossa equipe mesmo viu que poderia ser melhor. Você não precisa passar por isso sozinho, não. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer bem rapidinho para a gente ganhar tempo, deixar mais dinâmico aqui a nossa live.
Só não posso deixar invadir a resina, né, em torno da anilha, tá? Mas vou passar rapidinho para a gente ver. E aí vocês vão ver que o software já vai começar a gerar o guia, tá? E aí, bem rapidinho, não demora muito, ele já vai dar o STL pronto para a gente imprimir. Vai estar pronto para levar na impressora. Deixa eu tomar um gole aqui. Então vocês vão ver que já vai gerar o arquivo pronto para a gente colocar para imprimir. Olha lá. Isso aqui já está pronto para ir para a impressora, pessoal. Tá? Para quem não tem impressora ainda, não domina impressora, aqui ficou bem próximo, tá vendo? Da anilha do dente. Talvez aqui pudesse ter colocado uma anilha estreita, tá? Ou o colega vai ter que chegar para usinar, né? Vai ter que saber que vai ter que usinar ou fazer um slicezinho de um lado ou do outro para colocar o guia. A gente poderia ter matado isso com um pouquinho de antecedência. Mas são coisas que fazem parte. E aí, por exemplo, o guia está pronto. Eu posso abrir aqui o relatório cirúrgico. Então, ele mostra para a gente as anilhas que foram selecionadas, tamanho do implante, tá? E, perdão. E eu posso abrir a pasta do caso aqui, ó. E eu já tenho guia aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. Guia pronto para ser impresso, tá? Tranquilo, ó, no modelo original, tá? Muito simples, muito fácil de se trabalhar. Bem dinâmico, bem ágil, né? Dá para fazer isso aqui no mesmo dia, né? Se quiser operar o cara no mesmo dia, a gente consegue. Bem tranquilo. Agora eu vou mostrar para vocês a sequência cirúrgica e a previsibilidade disso, né? Deixa eu voltar lá no PowerPoint. Novamente, mandem perguntas aí agora no chat, agora está chegando a hora de respondê-las, tá? E eu vou mostrar a sequência cirúrgica desse casinho aqui para vocês. Deixa eu só dar um ESC, deixa eu abrir aqui e ver se eu já não esqueci ninguém. Beleza, vamos lá. Bom, então essa é a situação inicial do caso, tá? Aqui a gente operou nesse primeiro tempo, foi operado lá do primeiro quadrante paciente, né? Não foram feitos os dois ao mesmo tempo, então estou com a sequência desse implante. Nesse casinho aqui, quem conduziu a cirurgia foi o Diego, né? O Diego Zimmermann. Ele optou por utilizar um implante mais longo e trabalhar com a densificação atrelado para conseguir trabalhar com implante de maior comprimento. Então, vou mostrar um pouquinho disso para vocês aqui. Bom, vamos lá. Pronto. Então, estágio inicial. Veja, primeira informação legal. Incisão, né? Escolamento, né? Então, pessoal, cirurgia guiada, atrelar isso a cirurgia sem corte não é uma boa ideia, tá? Sei que há o discurso comercial muito forte em cima disso, os dentistas gostam, né, de utilizar esse discurso nos pacientes, é eficaz, mas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista prático da coisa, não é verdade, tá? Os melhores cirurgiões que eu conheço praticamente não operam fechado. Quanto mais conhecimento o cirurgião tem, mais aberto ele vai operar, mais tecido ele vai manipular, mais regenerações ele vai trabalhar concomitantes, sabe? Então, quanto mais conhecimento o cirurgião tem, maior a porcentagem de casos operando guiado que ele vai abrir. Ele não vai fazer fechado. Por quê? Porque ele consegue associar outras técnicas, né, ao procedimento cirúrgico, tá? Então, quanto mais conhecimento o cara tem, mais manipulação de tecido ele atrela nos procedimentos, tá? Aqui nesse caso, ia ser com ossidensificação e tal, então faz até mais sentido, né? De imposição, aqui foi utilizado a Epcut, então veja só, a gente usou uma anilha estreita aqui, tá vendo? Porque o espaço mais distal não era grande. Lá no nosso planejamento aqui, como a gente fez rapidinho, a gente acabou deixando uma anilha regular, mas seria interessante estar uma anilha estreita para caber melhor no mesodistal, para não precisar usinar o guia, bem? Então, olha lá, sequência de brocas, esse kit tem tubos redutores, né? Esse kit da Sim, da Neoden, da Sim, o Epcut da Sim, perdão.
Tem tubos redutores, então é uma mão a mais aqui que você precisa utilizar. Hoje o mercado tem opções que você não tem tubo redutor, né? O próprio Neodente com sistema de Guide, a Plenum, excelente kit da Plenum, Keyless, que dá para fazer implante slim, implante regular, implante curto, tudo guiado, que a Neodente não tem, por exemplo. Então, excelente recurso que a Plenum traz. O que mais? A MIS também está com um sistema Keyless. Eu acho que é uma tendência, daqui a pouco outras empresas também vão ter opções de kit nesse sentido. Passando, sequência de fresagem, tá? E aí o implante sendo levado em posição. E aqui, ó, escolamento, pessoal, afastamento, ó, tá? Faz parte. Um íon em posição, provisorização imediata, provisórios em impresso com essas aletas aqui. Essas aletas dão um stop, né? Dão uma indexação de posicionamento para que ele seja capturado, tá? Veja que não trabalho com nada indexado, com perfil subgengival já pronto, nada disso. Você vai capturar isso na hora. Porque só quem opera sabe que os implantes, mesmo com guia, não ficam cravados exatamente da forma que foram planejados, pessoal. Tem pequenas inclinações, pequenos desvios, pequenas angulações. O implante para um pouquinho antes ou para um pouquinho depois, ou mesmo que seja um sistema indexado, se eu quiser dar um travamento a mais para esse implante, se eu quiser sobrefresar, se eu quiser subfresar, se eu quiser enterrar ele mais um pouco. Então, assim, não é furada trabalhar indexado, é coisa de quem não sabe muito bem o que está fazendo. A gente trabalha com capturas imediatas, e aqui em cima disso eu vou fazer um perfil de emergência, tá bom? Então, aqui capturando com flow, polimerizando, olha lá. Aqui já daria uma aula, né, de manipulação para implantar aqui, né, para explicar os conceitos de área crítica, subcrítica, né? É importante da conicidade, né, desse perfil, ser um perfil côncavo, né? Mas rapidinho a gente vai passar e aqui jogando o tecido para frente, para ficar com bastante tecido vestibular, sutura. Caso realizado no INERO, Instituto aqui no Rio de Janeiro, a escola de odontologia, cursos de atualização, inclusive os cursos que a gente ajuda, tem uma autorização de odontologia digital, começa em março, a próxima turma, tá? Também tem o curso do Diego, né, o Master Digital, que é um curso que pega várias especialidades dentro do contexto digital, que é fantástico, com certeza é o melhor curso do Brasil de odontologia digital hoje. E aqui uma radiografia, pessoal, do que foi planejado no momento. Veja que foi planejado com um implante de maior comprimento para cair dentro do seio, para a gente fazer essa densificação. E aqui uma radiografia imediata. É óbvio que tem angulação, né, da radiografia versus o corte da tomo, mas para mostrar para vocês o quão previsível a gente consegue ser quando a gente trabalha com planejamento virtual e ou com cirurgia guiada, tá bem? Bom, o casinho que eu queria mostrar para vocês era esse. Deixa eu voltar para o software. E aí, a pergunta que eu tenho que fazer no final disso tudo, isso aqui são os casos que a gente mostrou nas outras lives. Quem quiser assistir o replay também, a gente já liberou, tá? E aí a pergunta que eu tenho que fazer para você é por que você não oferece isso para o seu paciente? Por que não trabalhar com planejamento virtual? Por que não trabalhar com cirurgia guiada, pessoal? Qual o motivo da gente não passar por isso? Qual o motivo da gente não oferecer esse recurso totalmente disruptivo, essa tecnologia inovadora, que vai fazer a gente ser melhor, que vai fazer a gente ter melhores resultados, que vai fazer a gente ser mais preciso, que vai nos fazer ser mais previsíveis no nosso procedimento, ter mais agilidade, o paciente tem uma melhor recuperação, vai fazer a gente se diferenciar no mercado. Porra, por que não trabalhar com cirurgia guiada? Por que não trabalhar com planejamento virtual? O que eu penso que muitos colegas têm medo da curva de aprendizado. Eu penso nisso. Eu penso que o cara fica receoso de aprender a ter que trabalhar com software, o cara acha, não tem certeza se ele é capaz de fazer esse tipo de planejamento, se vale a pena. E a resposta é que sim, pessoal. Eu já treinei algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas que passaram pelo Planning Center ao longo dos últimos anos, que não sabiam nem o que era uma tomografia e trabalharam como assistente de planejamento. Eu treinei inúmeros colegas que passaram pelos nossos cursos. Então, com o método correto,
eles nunca tinham mexido em computador, nunca tinham mexido em tomografia em computador, por exemplo. Então, sim, perfeitamente capaz. E você não precisa errar tudo que eu já errei. Você não precisa passar horas e horas que a gente passou para aprender a mexer nos softwares, para entender como é que eles funcionam. Então a gente compila isso tudo e te dá tudo mastigado. Você vai ter uma entrada suave. Na sua primeira intervenção, no seu primeiro planejamento, você já vai imprimir seu guia para operar seu paciente. Tá? Então, a gente criou um método que a principal virtude dele é acelerar a sua curva de aprendizado. Vai fazer você já decolar logo de cara. Você não vai ter dificuldades para começar a trabalhar com software, porque foi um método construído ao longo de muitos anos, de uma forma com didática muito acumulada, com muitos feedbacks acumulados. Então, essa curva ela se torna muito acelerada para quem começa com a orientação correta. Para quem for querer aprender sozinho, é possível? Sim, lógico que é. A gente teve que aprender sozinho lá atrás. Não tinha isso. Só que, pô, para que eu vou querer passar por isso? Horas e horas e horas, erros e erros e erros, totalmente desnecessários. Eu tenho isso mastigado hoje. Tá? E, novamente, é para qualquer um. Eu já treinei arquiteto, eu já treinei desenhista industrial, gente que não sabia que era dente, gente que não sabia que era uma tomografia. E trabalhou com planejamento, né? Dentro do setor de planejamento da empresa. Então, assim, pessoal, não há limitações. Para quem não sabe mexer em computador direito, também não é limitação, é muito fácil, é muito simples. E você vai estar junto comigo. A gente vai fazer isso junto. A gente vai ter mentorias quinzenais, onde você pode trazer um caso para a gente fazer isso junto, para tirar suas dúvidas. Você não vai estar sozinho. Tá? E para quem, já vou até antecipar, eu ia falar no final, eu vou falar agora. Para quem estiver aqui conosco nessa live e comprar o curso hoje, adquirir o nosso método hoje, eu vou dar de presente uma mentoria 1 para 1. Então você vai pegar o seu primeiro caso e a gente vai fazer ele juntos. A gente vai sentar juntos, aqui no Zoom, só eu e você, e a gente vai planejar esse caso junto. Então, assim, acredite, você vai conseguir, é para você, não tenha receio disso, saia da zona de conforto. Um caso que eu tenho trazido é o do Lísio, em que ele nunca havia mexido em nada, já estava muitos anos paquerando a cirurgia guiada, mas não sabia nem o que era mexer em tomografia no computador, nunca tinha aberto uma tomografia na vida. Trabalhava com os implantes com corte que a radiologia mandava, e que ele me marcou no stories falando que fez um caso totalmente digital, o primeiro caso dele, né? Então ele fez escaneamento, planejou no Exoplan, imprimiu o guiazinho dele e foi para a cirurgia, tudo sozinho, né? Então, os feedbacks que são super satisfatórios e que são muitos, tá? A gente, graças a Deus, bastante aluno com sucesso, tá? Então, queria aproveitar para mostrar para vocês a didática do curso aqui por dentro, para vocês darem uma olhadinha. Então, eu criei os módulos de uma forma super didática, de modo que você não precisa utilizar todo o conteúdo de uma vez, por exemplo. Vamos supor, pintou um caso incisivo central lá no consultório, um molarzinho, por exemplo, que eu quero fazer guiado. Então, eu tenho um módulo aqui explicando só como você vai trabalhar para molar, por exemplo, para a região posterior de mandíbula ou de maxila. Então, tem a videoaula lá, com exemplo, com caso planejado ao vivo, com embasamento teórico. Então, está modulado, foi feito de uma forma bem didática e aumentando o nível de complexidade. Então, a gente tem casos super simples, unitários, todos apoiados em dente, até casos super complexos, casos de arcos totais, com extração, com osteotomia, né, ou pacientes sedêntulos para ser reabilitados com protocolos. Mas a gente começa do simples, tá? Então, eu tenho um módulo que eu mostro como é que utiliza o software, a visão geral dele, como é que funciona cada botão, para que serve cada um, tá? Tenho aula, até já vou também puxar esse assunto das bibliotecas, pessoal. Os alunos do Masterizando Exoplan têm um drive em que eles podem baixar as bibliotecas para utilizar, para fazer os planejamentos. Tá? Então, está lá compartilhado no drive dos alunos. Tá? Então, todos os arquivos que vocês precisam para planejar, vocês vão ter como baixar lá no nosso drive, tá bem? Então, eu tenho um módulo só falando sobre exames, por exemplo. São 4 aulas teóricas aqui, mostrando cada situação de caso, cada tipo de caso, que tipo de exame você precisa fazer, quais são os cuidados de preparo que você tem que ter, quais são os cuidados que o seu radiologista parceiro tem que ter. E aí eu segmento aqui
penca de planejamento por região, região anterior, de cílio central, de lateral, de seio maxilar, de canal mandibular, de mentoniano, de paciente sem dente, paciente com dente, arco total, quando o paciente já ainda tem dentes, mas vão extrair todos. Então, assim, está muito didático, com muitos exemplos. Você pode usar isso como um guia de bolso ali, né? Quando você for fazer um planejamento, você assiste a aula de um caso parecido com aquele, vai te ajudar, né? Vai te conduzir nesse passo a passo. Dentro aqui ainda tem o que eu falei do credenciamento de cirurgia guiada aqui dentro. Então, olha só, eu tenho hands-on e explicação teórica de todos os principais kits do mercado, pessoal. Neodente, SINS, Trauma, Implacil, Derig, FGM, Pleno vai subir aqui daqui a pouquinho. Então, tem tanto a exposição teórica deles, explicando as vantagens e desvantagens, como a sequência de hands-on também filmada, tá? Então, por exemplo, o DepCut que a gente utilizou hoje aqui nesse planejamento, tem lá um hands-on gravado, bem? Tem os encontros ao vivo que a gente faz, que eu já antecipei para vocês, na mentoria quinzenal, a cada 15 dias ou 3 semanas a gente se junta e discute um caso que vocês trouxerem, ou um tema que eu quero conversar com a turma, ou um caso que eu achei interessante, e vamos planejar junto, vamos discutir junto. E aí, depois, para quem não pôde assistir ao vivo, eu deixo gravado aqui na plataforma para assistir. Tá? E mais um bônus para vocês que eu coloquei aqui, que dentro desse curso eu coloquei um outro curso. Além de ter um credenciamento de cirurgia guiada, aqui dentro eu coloquei o meu curso de PerioGuide. Então tem 2 aulas no meu curso de PerioGuide, estou até subindo a terceira, em que eu te mostro como planejar o PerioGuide, como eu desenho os guias de periodontais. É um curso que eu tenho só para isso, mas que eu coloquei aqui dentro como bônus para vocês. Tá? E lembrando, reforçar, para quem comprar o curso hoje, é só para quem está na live, é só hoje. Isso não está nas condições, não está escrito aqui em lugar nenhum, vocês estão vendo, porque eu não vou fazer isso para quem não está aqui agora, tá? Eu vou planejar o primeiro caso junto com vocês. Então, o primeiro caso de guiada que você tiver, a gente vai entrar online juntos e vai fazer esse planejamento juntos. Vou te conduzir, vou te orientar como eu faria o caso, tá bem? Então, quem adquirir o curso vai ter o quê? Acesso liberado por 12 meses, pode ver quantas vezes quiser, de onde quiser, inclusive utilizar ele como um guia de bolso ali, de acordo com os casos que forem aparecendo no teu consultório. Mentoria quinzenal, que a gente já falou, cada 15 dias a gente vai estar junto no Zoom, igual a gente está aqui, só que com mais interação, com câmera aberta, tá? Com microfone para a gente trocar figurinha. Tem até uma imagem aqui da última mentoria que a gente fez com os alunos. Acesso à comunidade Exoplan, que eu já falei lá atrás, que é a cereja do bolo, é o nosso grupo, é onde você vai gritar quando você precisar de ajuda, onde você vai conseguir os arquivos que você precisa para fazer os casos, onde a gente vai trocar muita informação, vai ter esse suporte de perto aqui diário, tá? Até trouxe os prints aqui, se vocês verem, é quase que instantâneo o feedback, né? É bem dinâmica a nossa comunicação ao longo do dia, e todo dia a gente fica trocando figurinha lá no grupo. Biblioteca, já falei também, já antecipei, então você vai ter um drive onde você baixa todas as bibliotecas de anilha, de implante, de dente, de tudo, tá? Para você poder planejar seus casos, tá aí lá umas centenas delas, tá? O bônus do PerioGuide, que eu também já antecipei para vocês, eu tenho um curso só de PerioGuide, então eu estou jogando aqui para vocês as aulas desse curso de PerioGuide. Aqui está uma delas, não vou dar play aqui para não ficar pesado, tá? Mas eu mostro como eu planejo os guias periodontais para aumento de coroa clínica. Só um detalhe, é feito no Exocad isso, tá? Não é feito no Exoplan. Então percebe, outro curso dentro do curso, né? Para pensar nisso. Então, visualizando geral isso, acesso liberado por 12 meses. A gente está, desde o primeira live, dando R$ 500 de desconto para quem está na live, né? Então, quem esteve na live, a minha equipe vai mandar um link. Daqui a pouquinho no chat aí eles já vão estar mandando para vocês, para quem quiser adquirir. E aí, nesse link aqui, vai estar aqui no chat da live, tem R$ 500 de desconto no preço, tá? Mentoria em grupo, quinzenal, que a gente já antecipou. Comunidade Exoplan, o curso do PerioGuide, credenciamento de cirurgia guiada aqui dentro. E, novamente, para quem comprar agora o curso, para quem comprar hoje o curso, para quem fechar com a gente, vai fazer um caso 1 a 1 comigo. A gente vai fazer um caso junto, só eu e você, tá? E além das bibliotecas, que eu também já antecipei para vocês, tranquilamente isso aqui daria
mais R$ 6.000, se a gente for botar na ponta do lápis. O valor de venda é 2.497, mas não é isso que você vai pagar, porque você que está aqui na live vai ter um link aí no chat agora que vai te dar R$ 500 de desconto. Então o valor vai ser esse aqui, 12, tá? De 195,72 ou 1.997 à vista, tá? 12 de 195,72 ou 1.997 à vista, beleza? Então se a gente for analisar, né, a quantidade de benefícios que a gente está dando, o valor é bem acessível, bem tranquilo. E se paga no primeiro caso que você operar, né? Primeiro caso que você operar, já se pagou o curso, né? E com sobra, tá? E com você que está aqui hoje e que vai comprar hoje, agora, o curso, esse primeiro caso você vai planejar junto comigo. Então, a gente vai andar de mão dada aí nesse primeiro caso, depois... Só não vou pedir percentual, né? Do que o paciente vai te pagar. Fora isso, a gente vai estar junto. Tá? Então, uma equipe já vai estar jogando agora no chat para vocês o link, tá? Para adquirir e ganhar todos esses benefícios. E essa mentoria 1 para 1 vai valer só hoje, tá? A mentoria 1 para 1 é só agora, para quem comprar agora, tá? Não tá nas condições de produto, vocês viram que eu não deixei escrito em nenhum lugar e não é à toa, porque eu não vou ter como prometer isso depois, tá? Dúvidas no chat, por favor, vou responder todas. Vou só deixar um vídeo aqui do Lísio, vou fazer um xixi rapidinho no banheiro e já volto. 2 minutinhos aqui, vou deixar rodando para vocês. Bom dia, eu sou o Lísio, sou cirurgião dentista, formado há 22 anos. Eu atuo na área de reabilitação há bastante tempo. E de um tempo para cá eu estou introduzindo a odontologia digital nos meus tratamentos e tem 10 anos que eu estou tentando fazer a cirurgia guiada e sempre fazendo hands-on, cursos e sempre com a insegurança por já operar por retalho, cirurgias já convencionais, foi o que na minha época foi ensinado, então tinha uma insegurança, apesar da cirurgia guiada ser menos invasiva, tudo isso, mas existe aquela curva de aprendizado, onde você tem a insegurança de saber, será que o implante está na posição certa, será que estou fazendo certo? E de um tempo para cá resolvi investir em toda a tecnologia digital e encontrei o curso do Pedro, Masterizando Exoplan, não só o Pedro, ele tem uma equipe bastante grande. E começamos a planejar os casos, fazendo curso, fazendo vídeo, pintando dúvida, mandando no grupo, e eles sempre solícitos, sempre respondendo. Nada daquilo de guardar segredo, sabe? Coisa que eu não sou a favor. Então, conhecimento é para ser adquirido e compartilhado. Cada vez que a gente troca conhecimento, a gente cada vez evolui na odontologia. E a gente está caminhando com odontologia de alta performance. Então, comecei no meu caso e peguei já as bombas já no início, sabe? Peguei um caso muito complexo de All-on-4 e a gente trocando ideia, desenhando guia, imprimindo guia e o Pedro sempre tirando as dúvidas, então aquilo foi transmitindo segurança pra gente. Então, tanto é que eu entrei na cirurgia hoje, parecia que eu ia fazer uma restauração, nem parecia que eu ia fazer um protocolo. Comecei a fazer cirurgia e tudo aquilo fluindo. Com 40 minutos eu falei para o paciente, opa, acabou. Então, contando tudo, contando anestesia, ajuste de prótese, conversa com o paciente. Então, durou 40 minutos, mas eu acho que não é o tempo da cirurgia, mas a tranquilidade que aquilo nos dá. Então, assim, foi um divisor de águas mesmo, o curso pela segurança. Volto a falar, tem 10 anos que eu tento fazer a cirurgia guiada e sempre protelo pelo fato da insegurança e agora está bem tranquilo. Sem contar que a gente tem um grupo de WhatsApp que quando pinta dúvida, conhecimento, então é quase que instantâneo, sabe? Parece até brincadeira. Eu estava fazendo, até aconteceu um caso bem legal, que eu estava fazendo meu guia, postei lá no grupo, eu nem ia falar nada pro Pedro, eu estava com tanta segurança que eu nem ia falar nada para ele, postei meu guia, ele logo foi, me marcou,
opa, Lísio, faz isso e aquilo. Eu falei, puta merda, eu tinha que ter feito isso mesmo, senão durante a cirurgia eu teria que ajustar meu guia. Então, assim, esses pulos do gato é muito importante durante a cirurgia para você não perder tempo, para fazer uma cirurgia pouco invasiva, com pouca sujeira. Então, é um curso top, 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 top. Só tem a agradecer. E daqui para frente, só guiada. Não tem volta. Foguete não tem ré. Obrigado, galera. Aí, pessoal, depoimento do Lísio, super bacana. É um daqueles que faz tudo fazer sentido, né? Faz tudo valer a pena, né? Ele é um camarada que não sabia nem abrir uma tomografia no computador e hoje trabalha 100% guiado. É isso que eu venho batendo com vocês, que realmente é algo possível, tá? Então, reforçando, pessoal, para quem estiver se inscrevendo hoje, tá? Para quem comprar o curso hoje, além do que eu estou falando aqui para vocês, que não está escrito em lugar nenhum, tá? Quem comprar o curso agora vai fazer uma mentoria 1 para 1 comigo. A gente vai entrar junto para fazer o primeiro caso. Opa, tem alguém falando? Quer falar, Renato? Ou foi sem querer? Fala, Pedrão. Parabéns aí por todo esse Ô, meu evento aí, amigo, bacana. como é que você tá? Só Deixa eu ver você se eu mesmo para consigo te. desencadear essa parada aí, meu brother. Deixa eu ver se eu consigo Pô, te tô ver aqui. engajado aí Calma com aí. vocês direto, pô. Rapidinho, Renato, deixa eu ver se eu consigo te ver aqui. Eu como se ele fosse um assassino. Cadê você? Tu tá sem câmera, Renato? Tu não tá aparecendo para mim? Meu brother, eu tô aqui no shopping, cara, tá um inferno essa porra, desculpa. Pô, vem com a família, cara. Tô pegado aqui, mas assisti o máximo que eu pude assistir, bacana. Eu já tenho essa matrícula aí com você, Eu lembro, você fez a entendeu? última turma, né? Então, depois eu queria ver essa parte do molar, né? Tá. Se o planejamento vai estar também disponível aí para a gente comprar. Não, sim, depois vai lá na plataforma já quando você entrar, mas qualquer coisa também que você precisar, você me dá uma É, mensagem aí. vou entrar lá para dar uma checada. Tem lá, Valeu, tem lá. parabéns mais uma vez, Pedrão. Obrigado pelo Só carinho, você irmão. Tamo mesmo, meu junto. irmão. Top. Pô, você é brother. Valeu, muito obrigado, hein? Obrigado pelo carinho, pela Só parceria, crescer irmão. com você. Só crescer com você. Valeu. Valeu, Gui. Um beijo, cara. Tchau, tchau. Forte abraço, meu irmão. Bom final de semana. Aí, Max está na área também, professor Maximilian, um dos melhores cursos de implantologia do país. Maximilian Almeida, sigam no Instagram, no YouTube. Eu tenho muito conteúdo no YouTube, o Max. Então, pessoal, só para encerrar aqui, voltar. Então, novamente, o valor, tá? Quem comprar hoje, mentoria 1 para 1, 12 de 195,72, o curso super acessível, primeira cirurgia você já se pagou, tá bom? Então, de modo geral, é isso. Deixar uma mensagem para vocês antes de me despedir, que é você quem escreve as páginas do seu destino, né? Então, o nosso destino está nas nossas mãos, né, pessoal? Então, às vezes as oportunidades passam e a gente não abraça elas para se arrepender lá na frente. O momento da implantodontia digital, da odontologia digital é hoje, é agora. Daqui a pouco vai ser como alinhador, tá? O paciente vai chegar no consultório. Se o ortodontista não faz alinhador, o paciente já entende que é um profissional ultrapassado. Para cirurgia guiada, para implante, né, vai ser a mesma coisa. Daqui a pouco o paciente vai chegar no consultório, se o camarada não tiver esse recurso para oferecer, o concorrente dele da rua tem, tá? Então, vai chegar nesse ponto, é só questão de tempo. Então, para quem entrar agora, vai sair na frente, tá? Depois vai ter que correr atrás. Então, é isso. Muito obrigado. Todo mundo que está aqui numa sexta-feira à noite merece o meu melhor. Espero ter entregue para vocês. E vou deixar meus contatos à disposição, inclusive no próprio grupo lá do WhatsApp, ou também no meu direct no Instagram. Quem quiser tirar qualquer dúvida, bater um papo, eu vou estar à disposição. Então, é isso. Obrigado pela presença de todos. Para quem já comprou o curso, só de ter um pouquinho de paciência que o nosso time vai entrar em contato, tá? Para mandar o acesso no grupo e as demais informações. E qualquer coisa, eu estou às ordens. Muito obrigado, boa noite e até.